Vamos abrir, meus irmãos, nossas Bíblias nesta manhã, aí no nosso texto desta manhã, que se encontra em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia nesse texto nesta manhã. Mateus capítulo 25, você que está em casa, seja compartilhando esta mensagem. O tema dessa manhã é tempo para abençoar, no muito ou no pouco. Mateus capítulo 25, dos versos de 14 a 30, como já foi falado aqui, como já foi dado o testemunho, uma pequena palavra, uma pequena ação pode abençoar muitas vidas, como foi dito aqui pelo testemunho do irmão André, e como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Se você der um copo d'água a um desses pequeninos, esses serão abençoados no nome de Jesus. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor Jesus, Ele que faz a obra. E Mateus, capítulo 25, dos versos de 14 a 30, ele fala da parábola dos talentos, não é verdade? Ele fala aqui desta parábola que pode ser dos dons, dos talentos, das habilidades que Deus distribuiu para cada um de nós. E fala da nossa responsabilidade em relação a isso. Muitas pessoas, querem justificar a sua ausência em não fazer as coisas. Elas querem trazer justificativas. Trazem justificativas por não fazerem algumas coisas. Elas querem se justificar, mas não existe justificativa. Você pode trazer uma justificativa para os homens, mas para Deus não existe justificativa. Pois essa parábola vai nos ensinar que Deus deu para cada um de nós algo muito especial. Ele deu para cada um de nós. Nem que seja uma única coisa, Ele deu para você. E se você não usa, a responsabilidade é sua diante de Deus. Ele deu algo especial para cada um de nós. Talvez você pode até dizer que não saiba o que Ele te deu. Mas que Ele deu algo especial. E Ele vai cobrar de cada um de nós esse presente especial que Ele nos deu, conforme nos ensina a parábola dos talentos. Então diz assim, Mateus, capítulo 25, dos versos de 14 até o verso número 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem
severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o pouco lhe será tirado. E o servo inútil foi lançado para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. É tempo para abençoar no pouco ou no muito. Não é justificativa dizer que eu tenho pouco. Não é justificativa dizer que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho instrução, que eu não posso fazer nada para o Senhor. Podemos aprender aqui pelo menos 3 tipos de lições importantes nesse texto. A primeira lição, que é tempo de abençoar conforme a nossa capacidade. Muitas vezes nós queremos nos comparar com os outros. Eu não posso fazer que nem o fulano. E quem disse que você foi chamado para fazer que nem o fulano? Eu não posso cantar que nem o Beltrano. Quem disse que você foi chamado para cantar que nem o Beltrano? Eu não posso pregar daquele jeito. Quem disse que você foi chamado para pregar daquele jeito? Pare de desculpas. É tempo para abençoar conforme a capacidade que Deus lhe deu. Você será cobrado não pelo que o outro prega, não pelo que o outro canta, não pelo que o outro faz, mas você será cobrado pela sua capacidade. Aquilo que Deus lhe deu. Então pare de cuidar da vida dos outros e vá cuidar da sua vida. Pare de cuidar dos dons e talentos dos outros e vá cuidar da sua vida. Porque você será cobrado pelo que Deus lhe deu. O que Deus lhe deu? Isso você será cobrado. Diz o texto: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a um deu segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O versículo 15 diz: ele deu a cada um de nós, um ele deu mais, outro ele deu menos, mas ele deu para todos, segundo a capacidade de cada um de nós. Quer dizer, todos nós temos uma capacidade julgada por Deus. Ele sabe a sua capacidade, ele sabe o que você pode fazer. Então não importa se é pouco ou se é muito, você tem que fazer, porque ele deu. Os talentos aqui representam o que? Os talentos diferentes, eles representam o que? Os dons, as habilidades a serem executados de acordo com a capacidade de cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós não fomos chamados. Nós queremos nos intrometer no lugar que Deus não quer que nós estejamos. E aí não funciona. Deus deu a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Então eu preciso descobrir onde Deus deseja que eu trabalhe. Não importa o local, o que importa é que Ele deu a capacidade para cada um de nós. Na igreja não existe trabalho mais importante ou menos importante. Deus distribuiu a cada um de nós. Então nós vemos aqui 3 homens, 3 pessoas diferentes, que receberam quantias diferentes de talentos. Isso representa a igreja. Cada um de nós aqui somos diferentes uns dos outros, e cada um de nós recebeu um talento, quantias diferentes. Mas Deus distribuiu a cada um de nós. E cada um de nós vamos descobrir aonde o Senhor Deus quer que você trabalhe na sua obra. Ele distribuiu a cada um de nós talentos diferentes. Isto é, responsabilidades diferentes. Apesar de terem recebido talentos diferentes, todos eles receberam os seus talentos. Note, ninguém
recebeu mais ou menos. Eles receberam conforme a capacidade de cada um deles. Eles não escolheram. Eles não escolheram. Quem escolheu foi o Senhor da seara. Muitas vezes nós queremos escolher o que nós queremos fazer na igreja. Quem disse que você tem direito de escolher alguma coisa para fazer na igreja? Isso eu não faço. Quem disse que você tem direito de escolher? Não foi você que foi escolhido. Não foi você que escolheu, foi escolhido por Deus. Então você não tem que escolher. Muitos dizem, não, isso eu não faço não. Não, Deus é que distribui segundo a sua vontade e segundo a sua capacidade. Ele escolheu você para fazer isso. Talentos diferentes, mas todos receberam. Ninguém recebeu mais ou menos, mas todos receberam segundo a sua capacidade. Ninguém escolheu. Da mesma maneira acontece na casa de Deus. Você não escolhe, você é escolhido conforme a sua capacidade. Quem determina a sua capacidade é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ele é que nos dá. Mas preste bastante atenção. Ele dá a todos de igual modo, conforme a sua liberalidade. E ninguém pode reclamar que não recebeu nada do Senhor. Todos nós recebemos algo de muito valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu para todos nós. Todos nós recebemos. Nós precisamos aprender a trabalhar aquilo que Deus deu para nós. Precisamos aprender a trabalhar e parar de reclamar. Precisamos aprender a trabalhar e parar de reclamar. Faça a sua parte. Então, essa é a primeira lição. É tempo de abençoar conforme a nossa capacidade. Qual é a sua capacidade? Então, faça conforme as tuas forças, conforme diz a palavra de Deus, que para a sepultura, aonde tu vais, não terá obra alguma para realizar. Então, faça conforme a tua força, conforme a capacidade que Deus lhe deu. E Ele deu para todos nós. Então, não use justificativas de que você não pode fazer nada, pois Deus nos deu para todos nós. Segundo, lição importante. É tempo para abençoar, pois Deus nos deu algo para quê? Para que nós multipliquemos, para que nós abençoemos os outros. Nós queremos ir apenas à casa de Deus para sermos abençoados, mas Deus não nos deu as bênçãos apenas para nós sermos abençoados. Mas Ele nos deu para nós abençoarmos. Veja os versículos 16 e 17. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Veja bem, eles receberam aquilo para que abençoassem a outros. A lição é, quando você recebe alguma coisa de Deus, é para multiplicar. Então nós podemos observar que os 2 primeiros servos aqui, versículos 16 e 17, apesar de terem recebido quantias diferentes, foram zelosos na aplicação das mesmas, obtendo um grande lucro para o seu Senhor. E aí eu pergunto, e você está obtendo um grande lucro para o Senhor, seu Deus? Você está multiplicando aquilo que Deus deu para você fazer? Pare de se comparar aos outros. Nosso grande defeito é que nós temos comparação com os outros. Aqui, nenhum dos servos foi comparado um com os outros. Cada um teve a sua obrigação. Mas nós vemos que o versículo 18 nos fala o quê? Mais o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, o servo que recebeu apenas um talento não demonstrou nem o zelo pelos bens confiados pelo seu senhor. Veja, muitas vezes nós não somos zelosos. Deus nos abençoa a todos nós e nós não temos zelo com a bênção que Deus nos deu. Pare e preste atenção. Diz que ele abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Isso representa o quê? Infelizmente, é o que muitos dos servos de Deus estão fazendo. Estão escondendo
os seus dons e talentos dados por Deus. Estão escondidos. Nunca tem tempo, nunca podem fazer nada na casa do Senhor. Tem justificativa para todas as coisas. Estão escondendo. Mas não estão escondendo da igreja, do pastor ou dos irmãos. Estão escondendo para o próprio Deus. Pois foi Ele que deu. Estão escondendo do próprio Deus. Então pare e pense. O que é que você está escondendo? O que é que Deus lhe deu? Qual é o desejo do Senhor nosso Deus para as nossas vidas? Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Aquilo que Deus lhe deu. Qual é o desejo para você? Por que que você esconde aquilo? Qual é? A resposta é, o desejo de Deus é que multipliquemos o que Ele nos deu para administrarmos da melhor forma possível. Deus deu algo muito especial para você, meu irmão, meu amigo, que ouve essa palavra nesta manhã. Ele deu algo muito especial para você. E o objetivo é que, como Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Abraão deu um monte de bênçãos. Melhor dizendo, Deus deu um monte de bênçãos para Abraão e disse, olha, tudo isso que eu estou te dando é para que em ti sejam benditas todas as nações da terra. Tudo que Deus deu para você, não é para você esconder, não é para você guardar de forma egoísta, não. Mas é para você multiplicar, é para você distribuir às outras pessoas. E o que acontece quando nós fazemos isso? Bom, os versos de 20 a 23, o autor continua dizendo, então, aproximou-se deles o seu senhor, e o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos e ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Amém. Veja que interessante. Ambos os servos que multiplicaram o tesouro do seu senhor, apesar de quantias diferentes, receberam o mesmo elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Veja, o elogio não será dado pela quantidade de talentos, de dons, de habilidades que você recebeu. Mas o dom será dado com aquilo que você fez, com o que Deus lhe deu. Um recebeu 5, o outro recebeu 2. Eles usaram da melhor maneira possível. E eles receberam o quê? O elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Esse é o mesmo elogio que todos nós iremos receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar dos dons diferentes que recebemos. O que está sendo provado na vida do cristão aqui é a sua fidelidade. Você tem sido fiel naquilo que Deus tem lhe dado? Você tem sido fiel a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas? Você tem sido fiel a Deus com o seu tempo de oração, com o seu tempo de evangelização, com o seu tempo de estar na casa de Deus? Você tem sido fiel? É isso que Deus vai cobrar de você. A sua fidelidade. Ele vai cobrar de cada um de nós a sua fidelidade. Porque Ele deu para cada um de nós. Não importa quanto você ganha, não importa o que você faz, não importa o que você é, não importa o cargo que você tem lá fora. Nós estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade, estamos falando de fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Pois Ele vai cobrar a sua fidelidade. Ele vai cobrar isso de você. Você tem sido fiel?
E qual vai ser a bênção daqueles que forem fiéis? Sobre o muito te colocarei. Recompensas, responsabilidades mais altas e privilégios diante do seu Senhor. Essas são algumas das recompensas que Deus quer dar para o seu povo. Mas muitos estão perdendo as mesmas, como vemos bem nessa parábola. Estamos perdendo a maior de todas as bênçãos. Entra na alegria do teu Senhor. Será que estamos vivendo esta alegria de servir ao nosso Senhor? Será que iremos ouvir isso no final, quando nos encontrarmos com Ele? Finalmente, a última lição, em terceiro, Deus cobrará de cada um de nós pelo que fizermos. A Bíblia diz que nós iremos prestar contas de tudo que nós fizermos, de cada palavra, de cada ação, nós iremos prestar conta. Deus irá cobrar de cada um de nós. Então, tenha essa responsabilidade. Versículo 24 nos diz: chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Veja bem, esse servo quis colocar a responsabilidade de suas atitudes no seu Senhor, sabendo que é homem severo. Muitas vezes nós justificamos não fazermos certas coisas colocando a culpa nos outros, colocando a culpa em terceiros e muitas vezes até no próprio Deus. Aquele homem que justificar a sua falta de ação, escondendo os seus dons e talentos, culpando o seu próprio Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós colocamos a culpa em terceiros para justificar não servirmos a Deus. Nós fazemos isso e eu pergunto: o que Deus tem a ver com isso? Cada um vai prestar conta de si. Então, se você usa essa justificativa, tome cuidado, porque Deus vai cobrar de você isso. Aquele homem quis colocar a responsabilidade no seu Senhor. Ele quis fazer isso, quis transferir a culpa. Isto é, ele estava dizendo que o seu Senhor é uma pessoa cruel, sem misericórdia. É o que a maioria faz, sempre jogando a culpa nos outros e nas circunstâncias, sem admitir a sua culpa pessoal. O versículo 25 começa dizendo, que ele estava receoso, com medo. Justificativas. Desculpas esfarrapadas. Muitas vezes usamos desculpas para não realizarmos a obra do nosso Senhor. É aquilo que aquele homem está dizendo: eu não fiz porque estava receoso que acontecesse alguma coisa, eu estava com medo. Muitas vezes nós usamos justificativas. Era isso que aquele homem estava fazendo. A sua justificativa baseava-se no medo de perder o seu dinheiro do seu Senhor. Da mesma maneira, nós usamos desculpas frequentes para não fazermos a vontade de Deus. Qual é a desculpa que você tem usado? Muitas vezes nós usamos as desculpas, várias desculpas. É porque eu estou doente, é porque eu sou muito ocupado, é porque está chovendo, é porque está fazendo muito calor, é porque eu tenho os meus filhos, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo. Usamos justificativas e justificativas, desculpas e mais desculpas para não fazermos a obra que pertence ao Senhor nosso Deus. Aquele servo, ele fez isso. Aquele servo quis transferir a culpa para os outros. Mas nós podemos observar que os 3 homens aqui, desta parábola, dessa história, que receberam talentos, eles foram cobrados pelo que eles fizeram com eles. Cada um foi cobrado pelo que fez ou deixou de fazer. Por isso, lembre-se, Deus vai repreender a cada um de nós por aquilo que nós estamos fazendo e deixando de fazer. Então tome cuidado. Ele irá repreender a cada um de nós. Então tome cuidado. Não julgue ao próximo. Não aponte para o próximo. Resolva o seu problema com Deus. Não afronte ao próximo. Você vai prestar contas
a Deus. Então preste atenção nisso. Receber talentos é também receber responsabilidades. Quanto mais você recebe de Deus, mais responsabilidade você tem. Então lembre-se, quem irá cobrar é o próprio Deus. Ele irá cobrar de cada um de nós. Cada um de nós iremos prestar contas a Ele. Cada um de nós. E essa cobrança, segundo a sua palavra, será uma cobrança muito dura. Temos que prestar atenção nisso. Preste bastante atenção. Receber responsabilidades. O último, apesar de ter guardado, conservado o seu talento, recebeu dura cobrança por não tê-lo multiplicado. O Senhor foi severo com ele, tirando dele aquele talento. Então nós temos que prestar atenção, porque Deus tira se nós não usarmos. Versículo 26, ele diz: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. 27, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que lhe tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Então temos que prestar atenção. Vemos que o talento foi tirado desse servo preguiçoso e rebelde, e foi dado a um servo mais capaz do que ele. Temos que analisar as nossas vidas, porque corremos o mesmo risco de Deus tirar de nós, de nossas vidas, de nossa igreja, as bênçãos que Ele tem para nós, por causa da nossa negligência com a obra do Senhor. O que foi que Deus lhe deu? Ele deu algo para cada um de nós. Então nós temos que nessa manhã orar e fazer uma autocrítica, algo pessoal, deixando de se importar com os outros, de se incomodar que o outro fez ou deixou de fazer, mas você fazer a sua responsabilidade, de cumprir aquilo que Deus deu para você, de usar o seu talento, de usar a sua responsabilidade. Não importa quanto você recebeu, mas o que importa é a sua fidelidade. O que importa é o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Baixa a sua cabeça nesse momento agora. E medite diante de Deus. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus deu para você? Deus deu algo muito especial para todos nós aqui. Ninguém aqui tem algo maior ou menor. Nós recebemos segundo as nossas capacidades. E o nosso Senhor sabe que você é capaz. Nosso Senhor sabe que você pode fazer. Mas não esconda. Porque nós seremos julgados por Ele no último dia, não pelos homens aqui. Os homens aqui nos julgam de forma errada, sem saber aquilo que está encoberto, mas tudo aquilo que está encoberto, nem que seja no dia do juízo final, será revelado. Então, faça a sua parte. Não se preocupe se os homens não estão vendo, porque Deus está vendo todas as coisas. Não tem trabalho mais importante ou menos importante na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. Todos os trabalhos são importantes. Tudo é importante na casa do Senhor. O que nós precisamos realmente é trabalhar. Trabalhar e trabalhar mais. Por isso, o Senhor Jesus nos fala: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, rogai ao Pai da seara por trabalhadores. Por isso, nessa manhã nós rogamos para que Deus levante trabalhadores, que Ele mande trabalhadores para a nossa seara, para que Ele cuide, ou melhor dizendo, continue cuidando de cada um de nós. O que Deus deu para você? Qual o talento? Se por algum motivo você ainda não descobriu, então pergunte para Ele.
Muitas vezes a gente não consegue entender que são coisas tão simples, são talentos, como foi dito aqui. Fazer uma comida na cozinha é algo que pode abençoar tantas vidas. Um café, um pão que você entrega para uma pessoa, um sorriso que você dá, um folheto que você entrega, uma oração que você faz. Nada é insignificante no reino do Senhor. Nada passa desapercebido do nosso Deus. Ele está vendo o que cada um de nós está realizando. E Ele quer abençoar a cada um de nós. Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta manhã. Te agradecemos porque tu nos chamaste todos de igual maneira. Ninguém é diferente na tua casa. Todos nós somos iguais pela misericórdia de Cristo Jesus demonstrada na cruz do Calvário. Todos nós somos iguais, ó Pai. Então obrigado por isso. Obrigado porque todos nós pertencemos a Cristo Jesus. Obrigado porque todos nós, Senhor, recebemos habilidades, dons, talentos, coisas maravilhosas, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado porque tu distribuíste esses dons conforme a necessidade da tua igreja, pelo teu Espírito Santo a cada um de nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, muito obrigado por aqueles que têm sido fiéis no pouco, pois eu te agradeço que pela tua misericórdia serão colocados no muito, Senhor. Mas eu peço perdão, ó Pai, por aqueles que têm sido negligentes, Senhor. Senhor, se temos negligenciado a tua obra, tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa. Tira esse espírito de negligência do nosso meio. Não permita que isso esteja em nossas vidas, Senhor. Mas que nós possamos, ó Pai, usar esses dons e talentos, essas habilidades, para abençoar vidas no nome de Cristo Jesus. Desperta todos, Senhor. Eu clamo por obreiros para a seara. Traga obreiros, Senhor. Levanta os que já estão aqui. Tragam novas pessoas. Abra as portas, Senhor. Tira de nós aquilo que impede de trabalharmos para Ti, Senhor. Esta é a minha oração nesta manhã. E eu oro, ó Pai, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.